E esse cara viveu 30 anos dentro de um reality show, sem saber que o mundo inteiro estava assistindo. E se sua vida inteira fosse uma mentira perfeitamente coreografada, e se todos os seus amigos, sua esposa, seus vizinhos, estivessem ali porque foram pagos para estar, ainda assim você conseguiria distinguir o que é real, mesmo quando o mundo inteiro foi desenhado para te convencer que você é livre. Em 1998, o show do Truman chegou nos cinemas. Uma sátira inteligente, mas com uma olhada hoje, parece quase uma profecia dos tempos atuais. Muito antes das redes sociais, algoritmos e vigilância digital. O filme imaginou um experimento radical. Um homem cuja vida inteira é transmitida para o mundo, Truman Band. E ele foi o primeiro ser humano da história adotado por uma grande corporação. Ele nasce diante das câmeras, cresce diante das câmeras, vive todos os seus dias dentro de um gigantesco laboratório de comportamento humano. Milhões de pessoas assistiram Truman nascer. Milhões de pessoas assistiram Truman dar o seu primeiro beijo. E ninguém jamais se perguntou se tudo aquilo era ético. E a cidade onde ele nasceu, Seattle Heaven, não era uma cidade, era um cenário. Um domo colossal construído para parecer perfeito. 5.000 câmeras escondidas capturavam cada movimento de Truman, cada sorriso, cada momento íntimo transformado em entretenimento global. Mas por trás de toda essa comédia parcelão do Jim Carrey, existe algo ainda mais perturbador. O sequestro da privacidade transformado em espetáculo. Mas existe uma pergunta ainda mais inquietante. Como se mantém um homem em cativeiro durante 30 anos, sem que ele perceba que está preso? Como se constrói uma prisão sem grades? E como o criador do programa, Christopher, usou o trauma e o medo como arma de manipulação emocional para impedir que Truman atravessasse o seu próprio oceano de ignorância. E hoje, nós vamos dissecar a engenharia desse experimento, a arquitetura psicológica que manteve um homem inteiro vivendo dentro de uma mentira durante 30 anos. E para manter alguém preso, você não precisa necessariamente de muros. Você precisa de limites mentais. E quando Truman tinha apenas 7 anos, a produção encenou um evento traumático. Durante o passeio de barco, seu pai aparentemente morre em uma tempestade violenta. Mas aquela tragédia não foi um acidente, foi uma estratégia. E o objetivo não era criar um drama televisivo. Era criar uma fobia permanente na mente de Truman. E ao associar o mar à morte, os produtores implantaram inconscientemente em Truman um bloqueio psicológico. E a água passou a representar um perigo absoluto. Em uma ilha cercada por água por todos os lados, isso só significava uma coisa: Truman nunca tentaria sair. E cada medo que ele sente não é espontâneo. É um produto cuidadosamente fabricado. E cada trauma é uma ferramenta de controle. Cada insegurança é uma engrenagem dentro dessa grande máquina de audiência. O sofrimento de Truman se transforma em lucro para milhões. E Seattle Heaven parece o paraíso suburbano perfeito. Ruas limpas, vizinhos amigáveis, uma rotina previsível e segura. Mas, por trás de toda aquela perfeição de fachada, existia uma rede inteira de vigilância humana. Truman é cercado por atores o tempo todo. Atores que fingem ser seus amigos. Atores que fingem ser sua esposa. Pessoas que fingem amar aquele homem. Mary, sua esposa, transforma discussões conjugais em propagandas de produto. E seu melhor amigo, Marlon, surge sempre que Truman começa a suspeitar de algo. E ele não está ali para ajudar o Truman. Ele está ali para neutralizar a dúvida. E cada pessoa ao redor dele funciona como uma parede de contenção emocional. Um sistema de contenção psicológica. Mas existe um problema que nenhum roteiro consegue controlar completamente. A natureza humana. É quando a mente começa a perceber pequenas falhas e o cenário perfeito começa a ruir. E quando Truman começa a despertar, o sistema entra em modo de defesa. Subitamente, surgem engarrafamentos impossíveis. Acidentes aparecem no meio do caminho. Alertas falsos de catástrofes são transmitidos no rádio. Uma usina nuclear entra em colapso, exatamente na estrada que Truman tenta usar para sair da cidade. E nada daquilo é coincidência. Tudo aquilo é improvisado em tempo real pela equipe de produção. É o mundo inteiro de Truman se reorganiza para mantê-lo preso ali. Mas para Christopher, um diretor que controla tudo de dentro da gigantesca sala de comando, localizado no alto do domo, como uma lua artificial,
Truman não é um homem, ele é um produto. E produtos não podem desenvolver vontade própria. Mas existe uma falha que o sistema nunca conseguiu apagar completamente. A Sylvia, a única pessoa do elenco que olhou para Truman, sem roteiro, sem atuação e sem manipulação. E diversas vezes ela tentou contar a verdade para Truman, mas era retirada do programa imediatamente. Mas antes de desaparecer pela última vez, ela deixou algo extremamente perigoso na mente de Truman. Ela deixou a semente da dúvida. E a memória daquele olhar verdadeiro se transforma em combustível para sua rebelião. E é nesse momento que nasce o conflito central da história. De um lado, uma felicidade artificial perfeitamente controlada. Do outro, a possibilidade de uma verdade incerta lá fora. E Truman começa a perceber algo fundamental. Que mesmo que a verdade seja dolorosa, ela é ainda mais digna do que viver dentro de uma mentira. Confortável. E então ele começa a agir de forma imprevisível. Ele começa a enganar as câmeras. Ele começa a testar os limites do cenário. E pela primeira vez em 30 anos, o experimento começa a ruir. E o momento mais poderoso do filme não envolve uma grande explosão e nem violência. É apenas um toque. Depois de enfrentar uma tempestade criada artificialmente pela produção, Truman finalmente atravessa o oceano. Seu barco avança até atingir algo impossível, o céu. Ou melhor, uma parede pintada de azul. E o barco bate contra o limite físico daquele universo. E o som do impacto revela a verdade. O mundo inteiro de Truman sempre foi um cenário em uma caixa. Um teatro gigantesco. E ali na borda de seu universo artificial, ele finalmente encontra algo que nunca havia visto antes. O limite da mentira. E então acontece o confronto final. A voz de Christopher ecoa pelos céus do cenário artificial, como um Deus desesperado tentando convencer sua criação a permanecer em seu paraíso artificial. E ele diz para Truman que o mundo real é cruel e confuso e cheio de sofrimento, e que dentro do domo ele está seguro. Mas Truman finalmente entende algo essencial, que a segurança sem liberdade não é proteção, é uma prisão. E Truman olha para a saída e faz sua última reverência. Ele usa pela última vez o bordão que ele repetiu durante sua vida inteira, sem imaginar que ela era um slogan televisivo. Caso não me vejam mais, bom dia, boa tarde, boa noite. E Truman atravessa a ponta. E quando o filme foi lançado em 1998, ele parecia apenas uma crítica à televisão atual. E hoje, nós não vivemos dentro de um domo gigantesco como Sid Heaven, mas carregamos versões bem menores dentro do nosso bolso. Redes sociais, algoritmos, câmeras, perfis cuidadosamente editados. Nós somos o Christopher, editando a realidade com filtros. E também somos o público, consumindo a intimidade alheia, enquanto a própria vida passa despercebida. Então eu deixo a pergunta final para você. Se você descobrisse hoje que o mundo ao seu redor, todos os seus amigos, sua esposa, seu vizinho, fazem parte de um roteiro, você teria coragem de atravessar a porta? Ou será que a liberdade assusta mais do que a ilusão? E deixa aqui nos comentários se você acha que nós estamos vivendo um novo show do Truman. E se esse vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal. E como diria Truman, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é que você é real.